No dia 4 de fevereiro de 1979, às 22h30, estreava na Rede Tupi de televisão o programa Abertura, criado e dirigido por Fernando Barbosa Lima. Seria o primeiro passo no telejornalismo brasileiro para o chamado fim do silêncio da censura. O Canal Brasil passa a apresentar uma série de 13 programas com entrevistas e participações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Quatro meses antes da volta dos exilados ao Brasil, um sociólogo de 47 anos esteve no programa Abertura para dizer quem eram os líderes que, segundo ele, poderiam ter um papel importante naquele país que começava a respirar democracia de novo. O sociólogo citou dois nomes: o sindicalista Luiz Inácio da Silva, o Lula, que tinha despontado como líder da greve dos operários no ABC Paulista, e Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, notório adversário do regime militar. Aquele sociólogo jamais imaginaria que ele próprio seria eleito 2 vezes pelo voto direto presidente da República no Brasil redemocratizado. O sociólogo se chama, claro, Fernando Henrique Cardoso. E um nome importante da política brasileira da transição para a democracia frequentava o programa Abertura, o ministro Petrônio Portela. Para quem não se lembra, Petrônio Portela era um senador do Piauí, que tinha sido nomeado pelo general João Batista Figueiredo ministro da Justiça. O curioso é que o Ministério da Justiça tinha sido ocupado logo antes do governo Geisel pelo lacônico Armando Falcão, aquele ministro que vivia repetindo nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar. Já Petrônio Portela era falante, tinha quase tudo a declarar. Um mês depois da entrevista, Petrônio Portela morreria de um infarto fulminante em Brasília. Um detalhe, fumava compulsivamente, inclusive durante a entrevista. Quem também faz uma aparição nesse programa é o senador Tancredo Neves, um moderado que discordava tanto de um tipo de oposição que ele considerava agressiva e contundente, quanto do governo, que para ele era intransigente e intolerante. É hora de Fernando Henrique Cardoso no Abertura e, de quebra, Petrônio Portela e Tancredo Neves. Fernando Henrique Cardoso, professor, sociólogo, homem de esquerda, 47 anos, carioca paulista brasileiro. Fernando, quem é você? Eu acho que eu sou fundamentalmente um professor
que teve a sua carreira universitária truncada por circunstâncias políticas, como tanta gente aqui nesse país, e que continuou fazendo o que podia, pesquisando, nunca deixei de ser pesquisador, e que pouco a pouco fui me preocupando crescentemente com os problemas do Brasil, mas não num sentido puramente acadêmico, num sentido prático. Uma pessoa que está convencida que nós já sabemos bastante, o suficiente para mudar as coisas, e que falta muita ação racional, sistemática, firme, para poder mudar. Eu acho que eu sou isso, basicamente, alguém que tem essa, talvez, dupla qualidade, ambivalência mesmo, entre um homem que pesquisa e um homem que quer fazer alguma coisa para mudar o país. Fernando, estamos vivendo o começo de um novo Brasil. Defina sua ideia desse novo Brasil. Olha, esse novo Brasil, Sargentelli, eu acho que não é difícil definir, não. É um Brasil em que as pessoas estão já cansadas de não poder ter voz, de não poder falar, participar, dizer o que querem, e começam a dizer. É o Brasil que começa a se agitar, que começa às vezes até meio sem jeito, não sabe bem quando é que vai parar ou não parar uma greve, mas que começa a dizer que é preciso mais salário, começa a dizer que quer mais liberdade, começa a dizer que está cansado de um sistema que durante tantos anos impediu que houvesse tudo isso. Esse é o novo Brasil, o Brasil dos jovens também, é o Brasil dos operários, é o Brasil dos padres que têm consciência social aguda, é o Brasil das mulheres que estão começando a tomar consciência também da sua situação na sociedade, e é o Brasil dos negros, o Brasil dos pobres. Esse é o novo Brasil que vai se agitando e que eu acho que é um Brasil que tem muito futuro e eu confio nele. Fernando, o Brasil está faminto de novos líderes populares. Você acredita na volta de antigos líderes como Jânio Brizola? Ou acha que os novos líderes vão nascer dos estudantes, dos operários e até dos jovens militares? Gente nova, sangue novo, ideias novas. Bem, eu acredito o seguinte, a volta do Jânio, do Brizola, dos outros que foram afastados deve dar-se. Não é só uma exigência deles, é uma exigência de todos nós. A democracia impõe a volta. E já estão voltando, e é preciso anistia logo. Esse é o meu ponto de vista, anistia imediata, ampla, geral, imediata. Agora, eu acredito que o novo Brasil é o Brasil dos novos. Eu acredito que os que vierem vão participar juntos, devem participar juntos, mas eu não acredito em lideranças pessoais, em termos assim, populistas, personalistas. Nem eu acredito, por exemplo, que um homem como o Brizola pense nesses termos mais. Não pensa assim. Eu acho que eles querem voltar para participar como iguais, junto com os outros, com as outras lideranças, e a liderança nova é muito importante. Eu acho que o Lula é um homem muito importante como símbolo. Eu acho que o Dom Paulo é um homem muito importante nesse Brasil todo, como símbolo também. Eu acho que o estudante, que hoje tem um comportamento muito responsável, me parece, lutam pela UNE, que é justo, lutam dentro dos limites razoáveis. É muito importante que lutem. Esse aqui é o novo Brasil, de uma liderança que vem surgindo por aí, de uma classe média que se renovou também, que hoje tem vontade já de ter uma participação direta, mais ativa, sem passar por manipulações. Eu acredito muito mais nesse Brasil que não existiu antes, que vai existir no futuro. Esse é meu ponto de vista. Fernando, estamos em São Paulo. Aqui a gente vê os intelectuais, os estudantes, os operários e até os empresários defendendo as mesmas ideias. Essa unidade, Fernando, que também inclui a igreja, tem dado a São Paulo uma grande projeção na política nacional. Como você explica essa unidade? Olha, Sargentelli, isso é um dos fenômenos mais importantes do Brasil atual, que é a unidade daquilo que é novo. Não em termos de deixar para trás o resto do Brasil, acho que é o contrário. São Paulo hoje é uma síntese do Brasil. O que é São Paulo? A maior cidade do Nordeste brasileiro. Maior população, talvez Recife tenha um pouco mais. Fora disso, o maior número de nordestinos está em São Paulo. São Paulo hoje é uma espécie de cadinho onde estão todas as correntes de brasileiros aqui juntos. Esse aqui é o novo Brasil. E a unidade aqui, você disse bem. O que é essa unidade, Sargentelli? É a vontade da democracia. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Vontade de democracia. Depois eu posso até dizer um pouco melhor o que eu penso sobre isso. Mas o São Paulo que eu vivo, que é o São Paulo da universidade, que é o São Paulo do empresário, do operário, que é o São Paulo da dona de casa, é um São Paulo que está cansado de ser levado na conversa. É um São Paulo que hoje quer, de fato, com toda clareza dizer o que pensa. Então ele é independente. É um São Paulo que está longe do Estado. São Paulo que não quer se consumir na burocracia. Está cansado de ser objeto pura e simplesmente de regulamentos, de programas, de planos que não têm a força da vida. São Paulo são essas ruas cheias de gente, é a greve também, que ainda hoje existe aqui em São Paulo, é a vida. É também a capacidade de chegar e definir novos rumos, é a capacidade de, em certos momentos, definir com clareza e com simplicidade o que se quer. Isso é São Paulo, isso é o Brasil.
Você disse bem quando se referiu a mim, eu fiquei muito contente porque eu nasci no Rio, sou paulista, sou brasileiro. Nós todos somos assim. Você nasceu no Rio também, é paulista, é brasileiro. Nós todos hoje temos uma unidade. E essa unidade, que realmente passa quase que de uma camada para outra, é uma unidade contra um estilo de governar e contra um estilo também de enriquecer que não serve mais. Nós queremos outra coisa, queremos mudar. Fernando, você é um homem de ideias liberais. Um homem mais para a esquerda. No entanto, quando você foi candidato a senador, você teve todo o apoio da alta sociedade paulista. Fernando, para um professor de sociologia, isso não é um contrassenso, não? Eu até fiquei surpreso com a expressão que eu tive todo o apoio da alta sociedade paulista. Eu tive o apoio de camadas expressivas da sociedade em São Paulo, de líderes operários, de líderes religiosos, de estudantes, de artistas, muitos artistas me ajudaram, de donas de casa e também de pessoas, de empresários também, que votaram. O apoio foi no sentido que votaram em mim. Parece que a votação foi distribuída entre todas as camadas. Por que isso? Pelas razões que eu apontei antes, porque a mensagem que eu dava era uma mensagem que coincidia com um momento específico do Brasil em que se quer, sim, você disse que eu sou um liberal e de esquerda, é verdade, eu sou. Eu acho que é preciso mudar as coisas e mudar profundamente. E eu acho que essa mensagem toca a toda a sociedade. Então, pessoas que são, você qualificou da alta sociedade, não sei bem o que seja isso, os ricos talvez, que têm naturalmente um certo sentimento, às vezes até de culpa, pois sim, votaram em mim, muitos. Mas votaram pelas mesmas razões pelas quais outros votaram, porque sabem que é preciso mudar. Então, eu acho que, como sociologicamente, não me parece um contrassenso, não. Parece que, por sorte, eu pude expressar um momento em que a sociedade paulista definiu claramente que ela está cansada do autoritarismo e que ela quer algo de novo no nosso país. Fernando, neste minuto, exatamente neste minuto, qual o seu maior anseio político? Nesse minuto, meu maior anseio político é realmente liberdade. Mas liberdade, para mim, tem um significado concreto. Não se trata apenas de organização partidária, isso é muito importante, mas não se trata disso. Trata-se de que as pessoas possam realmente resolver as questões básicas do seu sustento, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, da educação dos seus filhos. É liberdade concreta. É a vontade de mudar para melhor. E mudar para melhor implica em redistribuir a renda. Implica em alterar muito uma sociedade como a nossa, que é muito injusta. Implica em coisas muito concretas. Não é liberdade no sentido antigo, não. É liberdade muito efetiva para reivindicar, para lutar por melhores condições de vida. Porque a gente acredita mesmo na possibilidade dessa mudança, que a nossa sociedade já acumulou muita riqueza. Isso é bom, mas é bom desde que se distribua. É preciso começar hoje uma postura mais firme de entender que não dá mais para continuar o Brasil como uma nação, que todos possam se unir num dado momento, havendo tanta discriminação entre as camadas da sociedade. Então, o meu anseio é liberdade para mudar no sentido de maior igualdade. Fernando, você é um otimista? Você tem esperança? Eu sou. Eu sou decididamente um otimista, Gentelli. Sempre fui, eu tenho esperança. Não uma esperança boba e vaga, subjetiva, não. Eu tenho esperança porque neste país, eu tenho um país de um povo que luta. Um país de um povo que já aguentou tanta coisa e continuou altaneiro, que eu acredito nele. Eu tenho esperança de quem acredita num povo. Eu tenho. Você se considera um homem vitorioso? Olha, eu creio que sim. Seria falso dizer que não. Eu acredito que sim. Na medida em que a gente em que dimensão a gente pode ser vitorioso. De fazer algumas coisas que quer e de em alguns momentos, dizer não. Eu disse não algumas vezes, paguei preço, mas disse não. Eu acho que a liberdade implica em dizer não. E a vitória implica em controlar o momento que se diz sim e que se diz não. Mesmo quando se perde. Pode se perder vitoriosamente quando se dá a mensagem. Eu acho que eu consegui, em alguns momentos, dizer algumas coisas que me pareciam, que eram sinceras e que me pareciam importantes. Nesse sentido, eu creio que sim. Fernando Henrique Cardoso, hoje é um dia de liberdade. Hoje, Fernando, é o dia 13 de maio. Quem é o homem livre do mundo de hoje? É uma boa questão, Sargentelli. O homem livre no mundo de hoje é, em primeiro lugar, o homem que pode comer, alimentar seus filhos. É o homem que pode realmente ter um trabalho, fazendo um trabalho que ele quer. Não um trabalho em que ele seja simplesmente uma peça de uma máquina, como aquele filme do Chaplin, um autômato. Esse é o homem livre de hoje. E é o homem que tem informação. No mundo moderno, ou a gente tem informação para poder opinar e deliberar, ou então não se é livre. Não basta votar, não basta ir e vir, andar para cá e para lá. É preciso saber o que está fazendo. É o homem que tem suas necessidades atendidas, mas que ao mesmo tempo tem a consciência do que deseja e luta para alcançar o que deseja. E hoje é um dia muito significativo, especialmente no Brasil, 13 de maio. É o dia da libertação dos escravos, onde nós, depois da libertação,
não cuidamos de melhorar as condições de vida das populações negras do Brasil. Para mim, a liberdade implica realmente em aumentar a igualdade. Implica realmente em mudar um sistema social que é um sistema que discrimina, não só os negros, aos pobres em geral. Discrimina os que trabalham, discrimina os assalariados. Para mim, isso tudo é que implica em liberdade, em mudar essas condições. Isso é que é, concretamente, a meu ver, um caminho para a democracia. Claro que nós precisamos de novos partidos, ou melhor, precisamos de liberdade para ter partidos. Claro que nós precisamos de eleições. Isso tudo é fundamental. Não haverá um passo adiante sem isso. Mas é preciso ter isso tudo de forma que se possa efetivamente utilizar os instrumentos de que nós dispusermos para melhorar a situação concreta de vida do homem brasileiro. Esse aqui será a realização da liberdade para mim. Fernando, aqui do Sumaré, em São Paulo, olhe para esta câmera. Sim. E envie sua mensagem ao jovem brasileiro. Olha, a única mensagem que me parece que é oportuna para o jovem brasileiro é de que ele precisa confiar e lutar. Sem luta não se consegue nada. E essa luta não pode ser uma luta no sentido de que cada um faz o que quer. Tem que ser uma luta coordenada. Tem que ser uma luta que vá dando a mão uns aos outros. É preciso que seja uma luta não do jovem apenas, mas do jovem com o trabalhador, do trabalhador com a dona de casa, da dona de casa com o intelectual. Enfim, do conjunto dessa sociedade, mas uma luta consistente, firme. E quando a gente tem confiança, e eu tenho, não é preciso demagogia. Basta dizer as coisas que acontecem. Uma luta firme, sem demagogia. A minha mensagem para o jovem brasileiro é essa: confie e lute para mudar, que nada vai mudar sem muito esforço. Boa noite, carioca, paulista, brasileiro. Fernando Henrique Cardoso. Junto com o general Goberido Couto Silva, o ministro Petrônio Portela é apontado hoje como um dos homens mais importantes do Brasil em termos políticos. A ele se atribui a projeção de um programa político e estratégico que visa rearmar o país de instituições políticas democráticas. Ministro, depois de tudo isso, depois da aprovação do projeto de reforma partidária, como é que o senhor se sente? Deu tudo certo? Como eu me sinto, pouco importa. O que importa é saber como as coisas estão. E demos a nosso favor, a favor do governo, os fatos. Não faz muito aqui, conversamos longamente sobre a anistia. E esse repórter que me interpela falava em... Esse locutor que vos fala, fazia questão de reclamar em nome de segmentos da sociedade, sobretudo de intelectuais, então arregimentados, que se impunha uma anistia ampla e geral e restrita. Pois bem, contra a anistia então concedida pelo governo, que consistia simplesmente em abranger 5.000 e tantas pessoas, 5.000 e tantos brasileiros, ficando apenas 2 dezenas à margem dela. Essas 2 dezenas eram bastantes para que se proclamasse que a anistia não era ampla nem geral. Agora, mudava o sentido das palavras. O facciosismo hoje no Brasil tem essa virtude. O senhor também é faccioso. Não sou faccioso porque eu gosto de trabalhar por sobre os fatos e à luz deles. Sim, mas o senhor toma partido de uma facção. Eu não tomo... Não tomo partido de uma facção. Eu, de um certo modo, quando estou a tratar do interesse público, eu procuro pura e simplesmente representar aquilo que objetivamente representa o interesse público. No caso da anistia era típico. E a melhor prova de que isso é verdadeiro é que estão todos hoje encabulados. Todo mundo dizia que era uma grande frustração da família brasileira era a anistia. E onde é que estão os que diziam isto? E enfaticamente
investiu contra o governo quando este solicitava ao Congresso a anistia nos termos em que ela foi votada. Ministro, está certo. O senhor pode rir agora, porque o senhor é vitorioso, pode rir. Não. Agora me diga uma coisa. Não. Vitoriosa foi a sociedade brasileira, da qual foi intérprete fiel o governo. E depois disso tudo, o que vem? Agora, nós estamos diante de outros fatos. Esse repórter que hoje me está interpelando uma vez mais, não faz muito, indagava de mim. Mas, ministro, dizem que essa reforma tem a finalidade de matar a oposição. Que usaram até essa expressão. E sim, né? E tem. Ainda hoje está dizendo contra os fatos e, de um certo modo, menos por convicção do que para provocar. Aliás, é do ofício do jornalista. E também por convicção. Convicção nenhuma. Então eu lhe passo a palavra. Se tem convicção, vai primeiro dizer... É claro que existe o confessado objetivo do governo de dividir a oposição. O senhor mesmo disse que não haverá instituições sólidas no Brasil se a esquerda não estiver isolada num gueto. Nunca falei isso, nunca falei em gueto. Mas sugere. Nem sugiro coisa alguma. O que eu digo é que nós não podemos ter democracia se os próprios políticos ficam confinados num partido por um terrorismo que lá se estabeleceu e que ainda hoje teima em se estabelecer. Já extinto o partido. O que eu disse é que é preciso oxigenar a vida política, e nós temos exemplo disso. A Arena hoje tem uma respeitável parcela fora dela, e a Arena respeitou os seus dissidentes. Essa parcela é considerável. Agora ameaça desrespeitar com o veto. Bem, do presidente. Você está num mundo em que um instituto constitucional constitui de respeito. A linguagem de vocês é outra. A minha é a do direito. Agora, ministro, não vamos discutir, não. O que vem depois, hein? Depois de quê? O doutor Tancredo Neves parece que retomou o gosto pela política. Está morrendo de felicidade com a criação, a organização do seu partido. Doutor Tancredo, esse partido tem futuro? Eu estou plenamente convencido de que vamos dar realmente ao Brasil uma grande estrutura política, que será um novo partido, que juntamente com outros ilustres brasileiros de todos os nossos estados, estamos neste momento preocupados em organizar. Como eu disse no meu discurso no Senado, será um partido de oposição na sua filosofia, no seu comportamento, nos seus objetivos, mas uma oposição leal e responsável. Nós iniciaremos as nossas atividades com a expressiva representação na Câmara dos Deputados e no Senado, e já estamos descendo os estados para recrutar brasileiros de boa vontade e tomados de espírito público e que queira vir trazer realmente a sua colaboração a essa nova organização. Será realmente mais uma opção para quebrarmos o maniqueísmo que vem perturbando a vida partidária do país. De um lado, um governo intransigente, intolerante, do outro lado, uma oposição agressiva, contundente, passional. E esse partido será realmente uma força de contenção entre ambos esses radicalismos. Sim, mas na intimidade o senhor diz algumas coisas que não devem sonegar ao telespectador. O que vem depois? Não, eu não digo que, em particular, o que sonego em público. Eu me caracterizo sempre exatamente por essa capacidade de ter diálogo com todos e não temer que se proclame em público aquilo que eu digo em particular. E o que eu acho é que a oposição está tomando os caminhos tendo em vista suas características ideológicas. Nós vamos ter um partido chefiado por Tancredo Neves. Nós vamos ter um partido chefiado pelo ex-governador Leonel Brizola. E nós vamos ter um partido chefiado pelo senhor Miguel Arraes. E o doutor Ulisses? Doutor Ulisses, ao que consta, se ajustou ao doutor Miguel Arraes, que será o homem a dar a linha característica da ideologia do partido a ser criado.
de maneira que as linhas estão bem definidas. E isto convém ao país. Nada vai obstar, E convém ao governo. nada vai obstar que eles se unam em princípios oposicionistas e haja vista o pronunciamento duro, incisivo, direto, contundente do ex-ministro Tancredo Neves. Se aquilo não é oposição, não sei que oposição, o que se pode chamar de oposição. Bem, nós que lutamos por uma renovação total dos métodos de processo e de mentalidade do governo. O que está provado nesses 15 anos de governo revolucionário é que o seu modelo econômico fracassou. Fracassou redondamente, com prejuízos enormes para o Brasil e a sua economia. Veja, por exemplo, o que está passando no setor da energia. Desde 1974, os homens da oposição vêm pleiteando o governo que encare a crise com a seriedade que ela devia ser encarada. Não obstante, a crise foi subestimada, as soluções foram proteladas e só agora o governo está começando a estudar as soluções para enfrentar realmente os impactos, que a essa altura são realmente mutilantes para as resistências econômicas do país. Agora, já que o senhor vendeu o seu peixe, deixe que eu peça ao senhor para vender outro. E o que vem depois? Não cabe vender repórter, não cabe vender peixe nenhum, não. Mas, amigo, me cabe pelo menos dar a oportunidade ao povo de saber o que os homens do poder estão pensando. Aí esse é outro problema. Sim, pois não. Então, me diga uma coisa, vem voto distrital, vem uma ampla reforma constitucional, que seria a resposta do governo à tese da Constituinte? O voto distrital é apenas uma especulação da imprensa, considerando que em quase todos os países do mundo é o sistema que se adota. E, em razão disto, há, de fato, muita discussão em torno da matéria e só isso. Dentro do governo? Não, dentro do governo, em termos específicos, não. Mas isso não exclui que os homens do governo também do assunto tratem. O jornalista Valder de Góes fez uma matéria revelando que na mesa do coronel Ludovico, secretário do Conselho de Segurança Nacional, existia um estudo a respeito do voto distrital. Isso significa que nos escalões mais íntimos do poder existe uma cogitação em relação ao voto distrital. Bem, o fato de se encontrar um estudo na mesa de um coronel não significa que existe preocupação com a adoção. Mas é muito sintomática essa presença. É um silogismo que não fica bem ao repórter. Não, fica bem ao repórter registrar um fato. Registrar o fato, mas não tirar uma conclusão descabida dele. A conclusão não é descabida. O adjetivo é do senhor. E eu o mantenho. Quero dizer o seguinte, de nossa parte, eu tenho muitos livros a respeito do assunto, vou lhe acrescentar para... E o senhor nega ao coronel Ludovico o direito de ter também algum estudo sobre isso? Eu acho que pode ter muito, não, podia ter uma biblioteca sobre o assunto, e isso, por si mesmo, não é indicativo de que o governo propenda para o voto distrital ou esteja na iminência de propor a nação. Tudo já devia ter sido feito há mais tempo, para que nós pudéssemos realmente nos encontrarmos no momento em face de uma situação mais tranquilizadora. Não obstante, eu sou um otimista no Brasil. Somos uma grande nação, temos recursos enormes e vencemos crises semelhantes e vamos atravessar também essa e realizar um grande destino de potência que nós, brasileiros, almejamos. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã.